A mediana é o valor central, o valor do meio. É bem simples mesmo. E esse valor do meio vai ser o valor central. Se eu tiver um número ímpar, vai ser um valor só. Se eu tiver um número par, vão ser 2 valores e você vai dividir por 2. Mais uma vez aqui, a gente vai utilizar a mesma data frame que a gente criou anteriormente, que está aqui os nossos dados. E a gente vai calcular a mediana desses valores. Primeiro, vamos calcular aqui da altura, depois do peso. E a gente vai utilizar a função média. Então, assim como a gente utilizou para calcular a média, aqui na mediana é igual. A gente só vai alterar qual a função que a gente utilizou. Perceba como que é simples fazer isso. Então, a gente tem aqui, vamos calcular a mediana da altura. Então, o valor da mediana aqui, da altura, é 1,7. Vamos fazer a mesma coisa pelo peso. O valor da mediana do peso aqui é 67,5. A gente já calculou a mediana para altura e a mediana para peso. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a média. A gente vai calcular a mediana da altura por estado e a gente vai calcular o peso da altura por estado. E a forma com que a gente vai fazer isso é a mesma que a gente fez para a média. A gente vai usar a função tApply. Entre parênteses, a gente vai colocar a variável que a gente quer. A variável que a gente quer que seja, que a gente quer que a altura seja dada a mediana da altura, no caso aqui por estado. E a gente também vai utilizar a função, só que agora a gente quer a mediana e não a média. É igual. Depois disso, a gente vai fazer agora para o peso. A mesma coisa, tApply, peso, a variável que a gente quer a média do peso, peso por estado, e a função mediana. Perceba que é igual. Então, vamos calcular aqui a mediana do peso por estado. Então, aqui, ó, a gente tem a mediana da altura para o Distrito Federal, que é 1,8, e a mediana de Minas Gerais, que é 1,6. A gente tem a mediana aqui também do Distrito Federal por peso, para o Distrito Federal a 77, para Minas Gerais a 58. Depois disso, vamos ordenar aqui a nossa mediana, assim como a gente ordenou as médias. Vou trocar aqui, ó, vou trocar o nome do objeto para ficar melhor. Em vez de média, eu vou escrever mediana. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Mediana. E mediana. Então, eu coloquei aqui o objeto, você coloca o nome que você quiser. Vou usar aqui o sort para ordenar, o tApply, porque eu quero a mediana da altura por estado. E aqui, o que eu quero, né, é que seja a mediana. Bem simples, né? É a mesma coisa que a gente fez para a média. E agora a gente vai ver o que está dentro. A gente escreve aqui o nome do objeto e Ctrl Enter. E agora a gente ordenou do menor para o maior. A gente fez isso aqui para a altura, agora a gente pode fazer o mesmo para o peso. Então, vamos só copiar aqui e vamos alterar o que é necessário. Então, beleza. Vamos alterar a variável altura para a variável peso. Apenas isso que a gente tem que trocar. A gente pode, para facilitar o entendimento, a gente pode colocar esse objeto aqui, ó, que é do peso. E a gente pode colocar o objeto aqui, que é da altura. Altura. E aí vai ficar mais fácil depois vocês saberem de qual é. E aí, pronto. Vamos rodar novamente aqui. Aí agora tem a da altura. E aí a mesma coisa para o peso. Eu criei o nome do objeto aqui. Vou colocar em ordem. Vou usar o tApply porque eu quero o peso por estado. E eu quero a mediana. Exatamente igual.